Ok, vamos mergulhar hoje num conceito que é simplesmente transformador dentro da teologia cristã. A ideia de ser uma nova criatura em Cristo. É algo que pode, de verdade, virar de cabeça para baixo a maneira como se enxerga a própria identidade e a transformação pessoal. E a base de tudo, o ponto de partida, está bem aqui nesse versículo super poderoso de 2 Coríntios 5,17. Ele funciona como a fundação, sabe? A pedra fundamental sobre a qual todo esse conceito de transformação que a gente vai explorar hoje é construído. Tá, mas na prática, o que isso quer dizer? Ser uma nova criatura? É uma frase que muita gente ouve, né? Mas qual é o significado profundo disso? Vamos ver o que a nossa fonte de hoje detalha sobre essa ideia. E olha que interessante essa distinção que a fonte faz. A gente tende a pensar em melhorar, né? Dar um upgrade em si mesmo. Mas a ideia aqui é muito mais radical. Não é uma reforma, não é uma atualização de software. É literalmente uma demolição completa para uma reconstrução do zero. É como trocar o hardware todo. Uma recriação espiritual total. E aqui tem um detalhe bem curioso sobre o material que estamos analisando. Os autores são super transparentes e dizem que usaram tecnologias avançadas, como inteligência artificial, PNL e até conceitos da mecânica quântica para desenvolver o texto. O objetivo? Tentar deixar esses conceitos, que são bem profundos, mais acessíveis, mas sempre, claro, mantendo a Bíblia como autoridade final. Certo. Então a pergunta é: como é que uma transformação tão profunda assim acontece? Para explicar isso, o material usa uma metáfora muito forte, a de uma morte e uma ressurreição espiritual. Esse processo é apresentado em 4 etapas. Primeiro, tem a morte do velho eu, onde a natureza antiga é, simbolicamente, crucificada. Depois, vem a ressurreição do novo, o nascer para uma nova vida. O terceiro passo é o crescimento contínuo, que acontece quando a mente é renovada. E, por fim, a frutificação, que é quando essa nova vida começa a produzir naturalmente o fruto do Espírito. E o que é essa nova natureza? Olha, a definição é ousada. É descrita como ser participante da natureza divina, uma citação direta de 2 Pedro. E o ponto-chave aqui é que essa é uma identidade que se recebe pela fé, não é algo que se conquista com esforço ou por merecimento. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, mas aí vem aquela pergunta, né? Uma questão super prática que bate na porta de muita gente. A questão é: se alguém se tornou uma criatura completamente nova, por que a luta continua? Por que ainda existem aquelas batalhas internas contra os velhos hábitos, os padrões de pensamento antigos, os comportamentos que já não se queria mais ter? E a resposta que a fonte dá é, de certa forma, contraintuitiva. Ela diz que essa tensão, essa luta interna, não é um sinal de que a transformação falhou. Pelo contrário, é a prova de que ela está acontecendo. A batalha que se sente é um sinal positivo, porque mostra que a nova natureza não só existe, como está ativa, lutando. Isso nos leva direto para a chave de todo esse processo contínuo, a renovação da mente. A palavra usada no grego original é metamorfou, de onde vem a nossa palavra metamorfose. É a mesma ideia da lagarta se transformando em borboleta. Uma mudança profunda de dentro para fora, que muda a forma de pensar e de ver o mundo. E aqui a gente vê um contraste bem claro entre 2 mentalidades. De um lado, a mente carnal, que é governada pelo medo, se baseia em mentiras e, no fim, leva à morte espiritual. Do outro, a mente renovada, que é governada pelo amor, se baseia na verdade e o resultado dela é vida e paz. Tudo isso, sobre renovar a mente, nos leva ao que seria o verdadeiro motor por trás da mudança. E a grande virada de chave é que esse motor não é o esforço, é a identidade. A ideia central aqui é que o comportamento transformado é uma consequência, um fruto de uma identidade que já foi transformada. Não é o contrário. Não se muda o comportamento para depois mudar a identidade. A mudança flui de quem a pessoa agora é. E essa nova identidade se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, sou aceito, como um filho de Deus. Segundo, sou seguro, livre de qualquer condenação. E terceiro, sou significativo, uma obra-prima criada com um propósito. E o mais importante, isso não depende de desempenho ou de como a pessoa se sente no dia. Uma analogia perfeita para isso é a da videira e dos ramos. O ramo não produz fruto por se esforçar. Ele produz fruto simplesmente por estar conectado na videira. A vida, a seiva, o fruto, tudo vem da fonte, da conexão.
E para fechar, o material faz uma conexão muito importante. Ele pega essa transformação toda, que é interna, espiritual, e mostra como ela se manifesta no mundo real de forma bem tangível. A proposta é que essa renovação interior não é só para uma esperança no futuro. Ela foi feita para levar a algo chamado prosperidade integral, um estado de florescimento, de plenitude em todas as dimensões da vida, aqui e agora. E é muito importante entender, quando se fala em prosperidade aqui, não é só sobre dinheiro. É um conceito muito mais amplo, holístico. É um florescimento que acontece na área espiritual, mental, emocional, física e até nos relacionamentos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é até um pouco provocadora. Parem para pensar. O que realmente mudaria no dia a dia, nas pequenas e grandes decisões, se alguém vivesse com a convicção total, plena, de que as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo?